ANESE. Né? Só que aí eu verifiquei, já tinha decorrido 5 anos. Né? Decorridos 5 anos, foi colocado a alegação da ANESE, não, mas esses 5 anos, ele cria um óbice se não tiver sido comprovado mais má fé. Pelos termos da lei, e isso eu busquei também olhando não só doutrina e jurisprudência, nós verificamos porque o que se busca? Se busca dar uma segurança jurídica para o administrado que foi beneficiado com o ato, que a administração ela não altere esse ato se ele tiver boa fé. Pela doutrina é bem claro isso, que esse artigo é baseado no princípio da segurança jurídica e que quando se fala da ação salvo comprovada má-fé, fala da comprovação da má-fé por parte do administrado, porque aí o administrado ele não poderia se beneficiar pela sua própria torpeza. E isso eu verifiquei, seja na doutrina, seja na própria jurisprudência do Supremo, né? Do Supremo não, perdão, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele fala aqui, olha, o decurso do tempo não é o único elemento a ser analisado para a verificação da decadência administrativa, ou seja, no prazo que obsta a administração ela revê um ato ilegal seu. Embora esta se imponha como óbice a autotutela, tanto nos atos nulos quanto nos anuláveis, a má-fé do beneficiário afasta a sua incidência, ou seja, apenas se houver a má-fé do beneficiário, mesmo que se em tese houvesse uma má-fé da administração, é bem claro, e a doutrina até fala aqui, assim, mesmo existente má-fé da administração, se os destinatários administravam de boa fé e houve o transcurso do prazo quinquenal sem que o poder público houvesse providenciado a anulação do ato administrativo, configura-se todos os requisitos para a incidência da aplicação do artigo 54, perecendo pela decadência o direito à anulação. Então, verificamos que haveria um óbice, seja para a aplicação do decreto, né, seja para a aplicação da lei do processo administrativo, para a gente rever administrativamente esse ato. Né. Mas mesmo assim eu falei o seguinte, eu não me dei por satisfeito. Eu falei, mesmo que há esse óbice, eu acho que é importante eu também analisar a questão, o direito em si que a ANESE alega ter, que eu acho que é uma questão de justiça e uma questão até de fazer um contraditório em relação a todas as alegações que a ilustre associação tinha encaminhado para a Advocacia Geral da União. E aí o que eu fiz? Eu busquei pegar um dos argumentos e dar uma analisada. Primeiro, antes de analisar um a um dos argumentos, o que eu busquei fazer? Eu falei, não, vou dar uma analisada na legislação como um todo, para ver, entender melhor, até por causa da complexidade que é a legislação administrativa e militar, né, entender essa complexidade para poder dar um posicionamento correto em relação ao pleito da ANESE. Primeiramente, eu constatei, né, que a Estatutos Militares ela remete para a norma infralegal para dispor sobre o planejamento da carreira dos oficiais e das praças. E verifiquei que foi expedido, com base nessa norma legal, né, um decreto, né, do Presidente da República, que é o 880, né, de 93, o atual decreto é o 3.690, que aprova o corpo de pessoal graduado da aeronáutica. Né. Quando eu analisei esse dispositivo, eu procurei ver como é que é integrado esse corpo de pessoal graduado da aeronáutica. E verifiquei que ele é integrado pelos quadros de suboficiais e sargentos, quadros de cabos e de soldados. E no artigo 3º desse decreto, e eu estou aqui falando do decreto em geral, porque o 880 e o decreto atualmente vigente, que é o 13.690, eles na verdade praticamente se repetem. Né? E aí eu verificando o quadro de soldados, eu procurei ver de como é que ele é composto. E verifiquei que eles são compostos, a priori, o artigo 3º fala, compostos pelo grupamento básico, que contém subagrupamento de manutenção, inteligência, comunicação e suprimento técnico, e pelo grupamento de serviços, que contém subagrupamento de saúde, administração, engenharia, infraestrutura, metalurgia, guarda, segurança, formações aeronáuticas, música e subsistência. Além desses grupamentos básicos e de serviços,
eu verifiquei que no artigo 880 ele estabelece que o quadro de soldados, e apenas ele, é composto também pelo grupamento de serviço militar, que contém os subagrupamentos de guarda e de apoio. E esse grupamento, é importante aqui destacar, e eu acho que isso aqui é importante, o decreto, ele é constituído por militares considerados, e a lei fala, não especializados, incorporados para a prestação de serviço militar. Né? Aí, na hora que eu verifiquei isso, foi um primeiro momento que na lei eu verifico a menção a não especializados, eu falei, olha, se apenas aqui nesse momento que fala que não especializados são aqueles que entram para o grupamento de serviço militar, né, e que são incorporados para a prestação, como bem colocado, serviço militar inicial, eu falei, poxa, mas aonde que estão os especializados? E aí, ainda analisando toda a lei, eu verifiquei que para num quadro de soldados, o S2, é o soldado é segunda classe que chama, né? Acho que é segunda classe que chama, é o segunda classe, soldado de segunda classe. Para ele poder ser promovido, ele necessariamente tem que fazer um curso para ser promovido a soldado de primeira classe pela legislação, necessariamente tem que fazer o curso de especialização de soldados. E aí eu comecei a falar, bom, mas que estranho isso, mas então quer dizer que pela legislação, todo soldado de primeira, para ser soldado de segunda classe, para se tornar soldado de primeira classe, ele tem que fazer o curso de especialização. Eu falei, pô, muito estranho isso, mas verifiquei, não, mas aqui é o dispositivo legal, né? Deixa eu até achar, ver se eu acho aqui. Enfim, isso aqui, na minha lei, na análise é bem claro. Aí, além disso, eu falei, mas que estranho isso. Aí eu ainda fui verificar. Eu peguei a instrução do concurso, né, que a portaria número 710, de 8 de setembro de 93, que baixa a instrução reguladora do quadro de soldados da aeronáutica, e que lá prevê o curso de admissão para o curso de especialização de soldados. Né? E verifiquei que lá, ele diz bem claramente, serão realizados visando o preenchimento das vagas estabelecidas dentro das especialidades dos subgrupamentos do quadro de soldados. Né? E pegando ainda o edital de um concurso, que constava, que foi entregue, constava no processo, eu verifiquei que justamente os cursos de especialização eram aqueles relacionados aos subagrupamentos, mas que são do quadro básico ou o quadro de serviços do quadro de soldados, e não daquele do quadro de serviço de serviço militar, né? Que todos batiam nisso, né? Mas aí nesse momento eu ainda fiquei numa dúvida, mas peraí, que eu tenho me falaram que existe os soldados de primeira classe. Não é possível. Será que eu estou fazendo uma interpretação absurda do decreto? Porque o decreto tudo me dá a entender que se só o artigo 18 do decreto, serão ministrados aos soldados de segunda classe engajados com instrumentos básicos e especializados necessários ao exercício dos cargos e ao desempenho das funções inerentes ao soldado de primeira classe. E pela própria portaria, verificava que você só conseguiria ascender o soldado de primeira classe se você fizesse curso de especialização, o CSD, né? E verifiquei, poxa, eu consegui tirar uma conclusão, e que é até o que está escrito no parágrafo único do artigo 18. A conclusão com aproveitamento do curso de especialização de soldado é requisito para a promoção de soldado de primeira classe. Então, o que eu verifiquei? Pelo decreto, todo soldado de primeira classe, que virou soldado de primeira classe sob a vigência do decreto 880, ou sob a vigência do decreto 3.690, que repete as disposições, né, todo soldado de primeira classe é necessariamente especializado.
ele tem que fazer o curso de especialização. Né? Mas aí eu fiquei assim, poxa, mas será que eu estou fazendo um entendimento absurdo? Né? Porque me falaram que tem esses uns que não são especializados. Não é possível, será que eu estou... Aí que eu verifiquei